Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro com o Will. Estamos iniciando nosso 55º episódio com o tema No Escuro, Quem é Você? E o episódio de hoje é inspirado no álbum novo da Carol Biazin, né, que me trouxe várias nuances sobre essa pergunta. Então, a gente tem várias músicas que vão fazendo contestações em âmbitos diferentes da vida dela. E eu disse, cara, esse título do álbum dá um ótimo tema do podcast. E aí eu disse, vou trazer para a gente refletir todas essas questões. Então eu quero convidar você para sentar aqui do meu lado para que a gente possa dialogar sobre o tema de hoje. E desde já eu quero inclusive pedir perdão se sair barulho, alguma coisa no áudio dessa semana, porque os meus vizinhos estão bem barulhentos hoje, para dizer a verdade. Então, eu vou tentar trazer grandes reflexões, né, sobre essa questão da gente se olhar. Quando fala no escuro quem é você, ou seja, esse escuro representa quando não tem ninguém por perto, quando só está você, quando não tem ninguém lhe olhando. Quem é você na sua essência, na sua realidade, no seu modo nu e cru, né? Sem máscaras, sem influência, sem olhares. Então, quando você se olha, quem é você? Você consegue dizer isso com clareza, com precisão, né? Eu acho que a gente muitas vezes tem grandes dificuldades de responder essa pergunta porque é muito mais fácil a gente falar sobre o outro, né? A gente olhar para o outro. E às vezes é bem desconfortável mesmo se olhar para dentro. Então, eu gostaria de pedir a você que, se você ainda não segue o canal, que você siga o canal, que curta, comente, compartilhe nas suas redes sociais, que isso aí dá uma grande força para o nosso podcast. Eu espero de verdade que essa jornada de hoje seja uma jornada muito resiliente de autoconhecimento. Eu hoje confesso a vocês que eu estou bem leve, que eu fui para terapia, estou gravando depois da terapia, então foi aquele dia que eu saí bem mais tranquilo, bem mais leve, depois de olhar para dentro, né? De ter esse momento. Inclusive, eu gostaria muito, assim, que as pessoas tivessem, né, acesso mais fácil à terapia, porque para mim é fundamental, é muito importante no meu processo de autoconhecimento. E eu sei que muitas vezes acaba não sendo tão acessível, tão tal que eu sempre quis fazer terapia uma vida inteira, mas nunca tive poder aquisitivo para poder fazer, né? A gente sabe que tem diversos projetos sociais que muitos psicólogos se disponibilizam a estar disponibilizando do seu tempo, do seu trabalho com esses projetos sociais, né? E inclusive fica a minha gratidão e que eles também precisam de reconhecimento, de valorização naquilo que eles fazem. Então é muito importante o trabalho dele para a nossa sociedade, para a nossa saúde mental, né? Então quero deixar aí meu agradecimento a todos. E começar com uma pergunta, né? Como sempre, eu acho que a gente parte da pergunta. Eu tenho tentado fazer com que os episódios fiquem mais curtos, né? Porque todo mundo está numa rotina muito corrida, de muitas demandas, e eu acho que as necessidades sociais de hoje em dia fazem com que a gente filtre muito as coisas e que tudo que a gente disponibiliza na internet precisa, de certa forma, ter um tempo mais curto, né? Então, eu tento ser mais objetivo, mas é que traz tanta complexidade. Inclusive, quando eu organizei o roteiro de hoje, tem muitos tópicos interessantes a serem levantados e eu espero que dê tempo da gente abordar todos eles nesse curto espaço de tempo, né? Então, lembrando que na descrição dos nossos vídeos ou do nosso áudio, sempre tem, né, os links para nossas redes sociais ou para os outros canais do podcast. É, e tem um quadro também que foi criado no Spotify, que eu disponibilizo textos escritos por mim, que são disponibilizados no Spotify aos domingos, de meio-dia, a leitura desses textos. Então, você vai escutar o texto que eu criei para aquela semana e que ele é disponibilizado de forma escrita, postado no Instagram do podcast, nas terças-feiras, também ao meio-dia. Então, no domingo de meio-dia, entra o áudio para vocês ouvirem lá no Spotify. E na terça-feira, esse mesmo texto ele é disponibilizado no nosso Instagram. Então, partindo da pergunta, quando ninguém está olhando, quem é você de verdade? Você consegue responder a essa pergunta
ou você tem certas inseguranças na hora de deixar claro quem é você. Lembrando que esse quem é você é uma pergunta para si próprio. Você consegue se responder essa pergunta, ou você trava na hora de falar sobre você mesmo, de olhar para dentro, porque a gente sabe que esse olhar para dentro é desconfortável. Nem sempre tudo que a gente enxerga no nosso interior é algo agradável, né? Ou é algo que a gente olha e diga, tem alguma coisa que precisa ser melhorada, tem alguma coisa que precisa ser mudada. E que também está tudo bem com isso, né? A gente sempre vai ter alguma coisa para melhorar, a gente sempre vai ter alguma coisa para evoluir, e isso faz parte do nosso processo. Então está muito tranquilo a gente poder ter essa dificuldade de ter esse olhar para dentro, de conseguir responder essa pergunta, né? E aí também é interessante que a gente consiga perceber que quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente não está preso à nossa aparência, a gente não está preso ao nosso estético. Então, quem é você além do seu físico? Quem é você além da sua estética? Quem é você na sua essência, no seu interior? O que é que esse interior transborda ou transmite para as pessoas à sua volta? Então, quando as pessoas têm contato com você, ou quando você tem contato consigo mesmo, né? Quando você volta esse olhar para dentro, o que é que você enxerga? Qual energia você transmite para essas pessoas, né? As pessoas se sentem confortáveis, à vontade de estarem ao seu lado. O que é que você transmite do seu interior? Porque quando a gente fala dessa questão do olhar para dentro, é muito mais sobre a nossa essência do que sobre o que as pessoas conseguem enxergar, né? Muitas vezes as pessoas se baseiam muito nessa questão da aparência. E o olhar para dentro também é um colocar-se de forma vulnerável, porque ali é onde a gente fica mais exposto, né? A gente não está preso à aparência, a gente está olhando para dentro, e às vezes olhar para dentro gera vulnerabilidade porque a gente está sendo honesto e transparente com quem nós somos, na nossa essência. E que isso também é muito agradável, né? Não no aspecto de confortável, mas no aspecto de entender que é importante esse olhar para dentro. E eu falava, inclusive, no episódio da semana passada, né? O quanto que ficar vulnerável é coisa de gente forte. Tem muita gente que não quer fazer terapia ou não quer olhar para dentro porque é uma situação desconfortável. Mas a gente só consegue se colocar em situações desconfortáveis, saindo da nossa zona de conforto, quando a gente realmente é forte. Isso eu acho que parte também da questão da nossa autenticidade. Quais são os meus medos, quais são os meus desejos, quais são as minhas inseguranças. Então, tudo isso está ali interligado com ficar vulnerável. Eu consigo falar dessas questões para as outras pessoas, ou eu consigo ser honesto para mim sobre essas questões, porque falar sobre medos não é confortável. Olhar para dentro e se perceber como uma pessoa que tem medos e tem inseguranças em algumas situações não é confortável. Mas como eu vou mudar algo dentro de mim se eu não olhar para dentro? Como eu vou mudar algo no meu comportamento, nas minhas posturas, se eu não observar, não analisar o que é que me gera essas inseguranças, o que é que me gera esse medo, o que é que me tira da minha zona de conforto? A zona de conforto ela é muito perigosa para a nossa vida, porque a gente fica estagnado. A gente olha para aquela situação, olha para aquele lugar e diz: está ótimo aqui, eu vou mudar para quê? Por que eu vou fazer escolhas diferentes? Por que eu vou agir diferente? Por que eu vou sair desse lugar? Então, olhar para dentro, sair da zona de conforto é uma situação completamente desconfortável. Porque para a gente é muito melhor ficar de boinha ali, despreocupado, sem fazer mudanças, sendo que isso também vai gerar consequências. Porque se a gente não sai da nossa zona de conforto, se a gente não gera esse desconforto para a gente nas nossas ações, nas nossas atitudes, a gente fica estagnado. A gente não muda as nossas situações.
A gente não consegue fazer escolhas diferentes daquelas que a gente já costumava fazer. Então, a gente precisa sim sair dessa zona de conforto, olhar para dentro e perceber quais são os ciclos que eu estou repetindo, quais são as ações que eu estou repetindo, né? O meu psicólogo fala muito sobre padrão de comportamento. Você já observou o seu padrão de comportamento? Tem hora que eu escuto essa palavrinha ou essa frasezinha e eu digo PQP. Que coisinha chata, né? A gente se desafiar a agir diferente, né? A gente ter que olhar para dentro, observar o que é que a gente tem feito, como a gente tem costumado agir diante de algumas situações e quebrar esse ciclo, né? Dizer, eu não posso mais agir desse jeito. E é interessante que a vida ela nos apresenta situações muito semelhantes e eu acho de verdade que às vezes é até um teste mesmo para ver se a gente aprendeu com as situações anteriores e age de uma forma diferente. E algo muito interessante no nosso mundo atual é a questão das redes sociais, né? Que a gente acaba necessitando, né? Ou se vê numa questão de necessidade de usar certas máscaras sociais para caber em determinados ambientes. Então, para que eu possa estar frequentando determinado ambiente ou estar sendo respeitado em determinado ambiente, eu preciso usar algumas máscaras, ou seja, eu preciso não ser eu. E como isso é difícil, né? Eu, na condição de pessoa LGBT, então, em muitos momentos eu precisei fazer isso, né? Antes de me assumir, principalmente. Então, para caber em determinados espaços, eu precisava mascarar algumas coisas, alguns desejos, alguns sonhos, algumas ações. Em essência, quem eu era de fato, né? E a gente vai fazendo isso para caber em determinados ambientes, inclusive também nas redes sociais, que são as máscaras digitais. É muito comum, às vezes, a gente observar que as pessoas na rede social elas são umas, e quando você convive pessoalmente com aquela pessoa, ela é uma pessoa completamente diferente daquilo que está lá. Então você percebe que para aquele ambiente ela usa algo determinadas máscaras. Isso é muito comum, inclusive, no meio dos digitais influencers, né? Eles pregam uma vida que muitas vezes eles não vivem. Então, só por uma questão de marketing, de comércio, de dinheiro, que a gente sabe que envolve muito dinheiro, tudo isso, elas acabam mascarando quem elas são na sua essência e muitas vezes nem se posicionando em coisas que são importantes para a nossa sociedade, né? Então, é uma zona que a gente sabe, né, de muitas pessoas que estão dispostas a atacar, apontar o dedo e tudo mais. Isso gera insegurança nas pessoas, então, inclusive nós, pessoas comuns, acabamos em algumas situações evitando se posicionar sobre determinadas coisas, porque a gente sabe que pode vir a sofrer algum ataque, retaliação e tudo mais, sendo que determinados tipos de posturas a gente vai estar fugindo também da nossa essência, fugindo de quem a gente é. Eu acho que leva até para um lugar de omissão. E eu, particularmente, sou o tipo de pessoa que eu faço de tudo para não ser omisso naquilo que é importante para mim, sabe? Eu acho que a omissão, você permite que o agressor ele continue agredindo. Eu não gosto de me sentir dessa forma, eu não gosto de omissão, porque eu acho que você vai estar indo contra os seus valores, contra os seus princípios, contra você mesmo. Então a gente precisa se posicionar, a gente precisa mostrar quem nós somos na nossa essência. Claro que a gente vai filtrar muita coisa, porque nem todo mundo tem que saber tudo sobre a nossa vida. E nem todo mundo torce de verdade por a gente. Então a gente acaba realmente para ficar mais sair ileso de determinadas situações, ficar num ambiente mais seguro, mascarando algumas coisas. Agora é importante que a gente tenha isso claro para nós. Eu estou fazendo, agindo de determinada forma como uma forma de proteção, não simplesmente agindo por agir de forma inconsciente. Eu acho que eu falo muitas vezes isso. Às vezes, por uma questão de proteção para determinadas pessoas, a gente pode filtrar algumas coisas, é saudável para a gente. Nem todo mundo merece a nossa confiança, mas que para a gente tudo isso esteja claro dentro de nós. Então, eu preciso saber o que é significativo, o que é importante para mim, porque eu estou agindo de determinada maneira.
eu escolho agir de tal forma porque é mais saudável para mim. Então, tem inúmeras situações, né? Eu acho que quando a gente parte para essa pergunta do quem é você, também deu a entender que eu não sou uma pessoa com uma característica só. Eu não sou só um Wilson. Existem vários Wilsons dentro de mim que compõem quem eu sou no complexo, no todo, né? Eu não sou só o Wilson filho, eu não sou só o Wilson professor, eu não sou só o Wilson amigo, eu não sou só o Wilson religioso, eu não sou só o Wilson baladeiro, né? Eu não sou só o Wilson que acredita e busca o amor, não sou só o Wilson que ama sexo. Então, tem tantas nuances minhas que eu preciso compreender que a complexidade de tudo isso compõe quem eu sou na minha essência. Então, existe várias facetas minhas, porque eu sou uma junção de tudo isso. Eu não sou só uma coisa, né? E a gente acaba em algumas situações vivendo personagens por isso, ou também da gente compreender que naqueles determinados espaços a gente tem mais liberdade de ser quem nós somos na nossa essência, ou com determinadas relações ou com determinadas pessoas a gente tem mais liberdade de ser quem somos, né? Com algum amigo de mais confiança a gente consegue se abrir mais, ser mais a gente mesmo na nossa essência, inclusive mostrando as nossas falhas, porque a gente não só tem qualidades. Então eu tenho total compreensão de mim, de que eu não sou feito só de qualidades, eu tenho defeitos, eu tenho medos, eu tenho inseguranças. Então, tudo isso faz quem eu sou na minha essência, na minha complexidade, no meu todo. E a gente só fica vulnerável com as pessoas que a gente tem confiança, né? Então, com quem eu confio, eu consigo me abrir, eu consigo me expor, consigo ficar vulnerável, eu consigo falar sobre os meus sonhos, as minhas metas, os meus desejos, compartilhar tudo aquilo que muitas vezes é extremamente íntimo para mim. E a gente precisa ter esse olhar para dentro, saber em quem a gente pode confiar. Eu até também lembrei agora essa semana, hoje precisamente eu voltei do trabalho ouvindo um dos podcasts, né, dos passados, do ano passado. E eu estava olhando lá os temas, coisa e tal, disse, tem alguma coisa que eu gravei lá atrás e que traga respostas para mim, alguma coisa que converse comigo mesmo, sabe? E eu achei um episódio e disse, cara, é isso que eu preciso ouvir. E eu fui ouvir o episódio e disse, parece que eu tinha gravado para mim mesmo, lá atrás, sabe? E como eu me encontrei naquele episódio, eu disse, eu precisava ouvir aquilo, eu precisava me entender. Eu tenho consciência das minhas ações do passado, eu tenho consciência de qual caminho tomar agora, de me escolher, sabe? De me priorizar, de me oferecer amor e afeto. Então, tem muitas nuances nossas que a gente precisa resgatar um pouquinho, sim, coisas lá de trás, para que a gente possa se entender melhor. Isso é importante, isso faz parte da nossa essência, né? E aí a gente também tem que entender que algumas vezes na nossa história a gente passa por por alguns escuros internos. O que seriam esses escuros internos? Quando a gente está num ambiente só nosso, isolado, né? Muitas vezes eu trago esse lugar como quarto, né? Mas pode ser qualquer lugar para você que represente isso. Como é que anda a nossa saúde mental quando a gente visita esses espaços mais sombrios, onde a gente não tem tanto filtro, onde não tem tanta gente olhando, e a gente fica ali se observando, se analisando. Então, sua saúde mental está ok, está em dia, você tem cuidado, tem se preocupado, tem dado prioridade a isso, né? Essa questão do autoconhecimento, você consegue ter clareza de si, porque muitas vezes quando eu falo de personagens, de máscaras, de se adaptar a situações e ambientes, é sempre pensando que a gente está fazendo isso por conta de alguém. Tem uma força externa, tem alguém de fora que está naqueles ambientes. Então, é um ambiente familiar, é um ambiente de trabalho, é não sei o quê. Então, eu vou filtrando, vou moldando quem eu sou naqueles ambientes, porque eu preciso me adaptar àquela realidade. Mas para você mesmo, você consegue ter clareza, porque precisar filtrar para os outros é uma coisa, mas não ter essa clareza para si próprio é outra completamente diferente. Então, quando você olha para dentro, quando você olha para si, você consegue ter clareza sobre tudo isso, né? E aí vem várias outras nuances, né? Quando a gente pensa esse ambiente mais escuro, mais sombrio da nossa vida, que às vezes a gente passa por situações
mais desagradáveis, por momentos de mais dificuldade, por situações mais turbulentas na vida, que pode vir a gerar depressão, ansiedade, né? E aí a gente pode ter uma fase mais obscura na nossa história. Então, quando tem, como você reage diante de tudo isso? Como é que você se enxerga? Como é que você encara essas situações? Né? Porque se a vida te apresenta algo nesse sentido, você vai precisar dar uma resposta. Então, qual é a resposta que você dá para esse tipo de situação? Quando você se percebe em um ambiente mais escuro, mais reservado, uma fase mais difícil da sua vida, né? Então, você consegue encarar tudo isso, de que forma você encara tudo isso, como você se escolhe diante dessas situações, diante desses desafios, porque a vida vai te apresentar. Se não te apresentou ainda, vai te apresentar em algum momento, mas eu acho que todo mundo já passou por algum momento de dificuldade ou de escuridão na sua história. Então, como é que você encara essas situações? Quem é você quando a dor, quando o sofrimento, quando a tristeza bate à sua porta? Quem é você na sua essência? Como você encara esse tipo de situação? Então, você consegue enxergar as suas ações nessas situações, nesses desafios que a vida te apresenta? Como você encara tudo isso? Com quem é que você conta? Você é resiliente consigo nos seus momentos de fragilidade? Então, são todas essas situações que a gente precisa pensar. Como eu encaro os meus medos? Como eu encaro as minhas fases obscuras? Como eu encaro os meus momentos de insegurança, de incerteza? O que é que vem do futuro? O que é que o futuro espera de mim? Como é que eu vou agir? Qual caminho eu devo tomar? Eu digo a vocês, sem medo de errar. É normal a gente ter medo do desconhecido. A gente tem medo do algo novo, do que nos aparece, de algo que a gente não tem clareza, não tem certeza e a gente se sente inseguro. Mas quando a gente tem o hábito de olhar para dentro, a gente também percebe, na maioria das vezes, quais ações a gente deve tomar diante daquelas situações. Então, que a gente saiba que o medo, que o desconhecido, que o inseguro, não é motivo para nos paralisar, é motivo para a gente refletir, ser resiliente, encontrar essa força dentro de nós, porque ela existe. A gente refletir nossas ações do passado para que a gente faça as escolhas mais sábias e a gente não fique naquele ciclo vicioso de fazer sempre as mesmas escolhas erradas, sabe? Porque senão a gente fica estagnado e realmente não sai do canto. A gente nunca vai encontrar algo novo tendo sempre as mesmas ações. Então é importante que a gente reflita sobre tudo isso. E quando a gente olha para dentro, uma coisa que eu trago muito comigo, né, nesse escuro, quem é você, não poderia deixar de falar sobre a espiritualidade, no meu caso, de Deus, né, que é o que faz parte da minha essência, faz parte de quem eu sou, é quem direciona a minha vida, sabe? A espiritualidade ela sempre foi muito forte, muito presente na minha vida e é até hoje, é o que me sustenta e sempre me sustentou nos meus piores momentos. Então, eu me apego ao sagrado, ao divino, para que eu possa superar tudo aquilo que a vida me apresenta de negativo, de conturbado, de desafio, de coisas que me geram insegurança, me geram medo, me geram tristeza, solidão, sabe? Então, é importante que a gente trabalhe também essa questão da espiritualidade dentro da gente, para que a gente encontre um caminho saudável, feliz, agradável. Lembrando que a vida sempre vai ter seus altos e baixos, isso é totalmente normal, que a gente deve encontrar também dentro da nossa essência essa ligação com o espiritual, que faz a gente escolher o caminho do bem, o caminho da felicidade, escolhas saudáveis para nós. Então, tudo isso é muito importante. E aí eu queria fechar o episódio de hoje com duas perguntas para que a gente fique refletindo, né? Primeiro, quem é você para o outro? Então, no escuro, quem é você? Então, dentro das suas ações, dentro das suas atitudes, dentro do que você costuma fazer, quem é a pessoa que você costuma ser para o outro?
Quando eu digo para o outro, são aquelas pessoas à sua volta, que convivem com você, que são importantes para você, que você ama, né? Seja família, seja amigo, seja um relacionamento amoroso, enfim, qualquer lugar. Quem você costuma ser para as pessoas, né? Você consegue ter clareza dentro de si quem é você para o outro? E eu não poderia deixar de trazer isso para a gente, e que eu acho que o podcast caminhou cada vez mais nesse sentido, do autoconhecimento, né? É o ponto principal, né? Sabe? É o coração do podcast, o autoconhecimento. Então, não poderia deixar de encerrar com quem é você para si mesmo. Você consegue se observar, se analisar quais são as suas escolhas, quais são suas ações, quais são seus comportamentos sobre você. Você consegue se olhar para dentro e perceber se você está se escolhendo ou não. Então é muito importante que você reflita as suas próprias ações, porque a gente não pode ser o nosso pior inimigo. A gente muitas vezes tem muita capacidade de oferecer o nosso lado melhor às pessoas ao nosso redor, às pessoas que a gente ama, e esquece de oferecer isso a nós mesmos. Então, antes da gente escolher o outro, a gente precisa se escolher, sabe? O outro é importante para a gente quer o outro ao nosso lado, a gente vai cuidar, a gente vai zelar, a gente vai amar, mas a gente também precisa oferecer tudo isso para nós. Então reflita, quem é você para você mesmo? Essa é a pergunta que eu gostaria de deixar como reflexão final para que a gente, quando estiver no nosso ambiente, com a gente mesmo, no nosso quarto, no nosso escuro, se olhar para dentro, a gente conseguir analisar quem eu sou para mim mesmo. Quem eu sou quando não tem ninguém olhando. Quem eu sou quando a vida me desafia a me escolher, a me olhar para dentro. Então, como é que eu ajo diante da vida sobre mim mesmo? E fica essa reflexão. Espero que o episódio de hoje tenha sido muito gostoso para você, assim como foi para mim, que tenha te feito uma boa companhia. Quero agradecer mais uma vez a sua companhia, pedir para que você curta o episódio de hoje, comente, compartilhe, deixe sugestões de temas aí, né? Mande para quem você acha que vai ajudar de alguma forma. Obrigado pela companhia, abraços e até a próxima.